Oi, pessoas! Olha, gente, no vídeo anterior, o vídeo que eu postei, antes desse que eu vou postar agora pra vocês, eu falei de como eu me tornei terapeuta. E nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que eu me tornei terapeuta. Quando em 2011, 2012, eu trabalhava com uma senhora numa loja de roupas, ela era dona, e eu trabalhava com ela, pra ela, né? E a gente sempre conversava, e ela falava, meu apelido é Nádia, Ednaura, Nádia, ela me chamava de Nadi. E ela falava, Nadi, eu acho que você tem muita coisa pra viver ainda. E eu vou te emprestar um livro que você vai gostar muito. Um livro muito bom. E ela levou esse livro para mim lá em casa. E quando eu vi, o livro era O Segredo. E eu peguei esse livro, exagerando aqui um pouco, na velocidade da luz. Eu li esse livro em questão de dias, semanas, e comecei a praticar tudo que eu lia, tudo que eu aprendia no livro. E uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu sempre pratiquei foi que eu tinha que escrever com o meu dedo, assim, olhar para o céu, como se o céu fosse um catálogo, e escrever o que eu queria. E eu lembro que eu ia de noite lá pro céu cheio de estrela, e eu escrevia, eu, Ednaura, ganho, né? Eu falava ganho, agora eu falo faço, ganho 5.000 reais por mês. E todo aquele ensinamento, todo aquele conhecimento daquele livro, eu comecei a colocar muito em prática, mas essa técnica era o que eu mais colocava em prática. E desde lá, foi quando eu me organizei, conversei com meu marido e a gente veio para Manaus. Eu vim para me divorciar. Esse é assunto para um outro vídeo. E aí eu vim para Manaus. Eu me organizei e vim para Manaus. Meu marido ficou lá e ele veio depois. Assunto para um outro vídeo também. E o que aconteceu quando a gente chegou em Manaus em 2014? A gente morava tudo junto, eu, minha mãe, meus irmãos, em uma única casa, a gente dividia o aluguel tudo junto. E um dia eu entrei no quarto da minha mãe, e quando eu olho assim, eu vejo assim lá na prateleira da minha mãe, um outro livro, que me chamou bastante atenção. E o nome desse livro era Quem Pensa Enriquece. E já tinha tudo a ver com o que eu já tinha lido no Segredo e também com o que eu já estava pesquisando na internet, que o meu marido contratou um pacote de internet, né, e comprou um celular para mim, que eu não tinha celular. E aí eu comecei a pesquisar profundamente e a gente vivia uma vida de extrema pobreza e escassez. E eu já não aguentava mais, eu já estava assim no meu limite e eu comecei a pesquisar como se fosse, sabe, algo louco, como se alguém dissesse pra mim, você tá doida? Eu comecei a pesquisar no Google, no YouTube, como ficar rica, como sair da pobreza, como mudar de vida, como ter um estilo de vida melhorado, sabe? Mudar a minha vida, porque eu já não aguentava mais extrema pobreza e escassez. Então eu peguei esse livro e eu li todo ele também, de uma maneira muito rápida. E uma técnica também que tem nesse livro era que eu tinha que escrever no papel quanto eu queria ganhar, o que eu ia fazer para ganhar esse dinheiro e quando eu queria estar ganhando esse dinheiro. Eu lembro que era em 2014 e eu lembro que eu coloquei, acredito que junho, não me lembro muito bem, porque na época eu jogava no lixo os meus registros e hoje eu não tenho registro desse bilhete, dessa cartinha que eu fiz. E hoje eu já preservo, né, todos os meus registros, eu guardo com muito amor e carinho. Então, em meados de junho ou julho de 2015, eu já queria estar ganhando esse valor, ou até 2016, foi praticamente ali um ano que eu dei um ano a 2 anos que eu dei para minha meta ser realizada. Eu não sabia trabalhar com metas, assim, metas específicas mesmo, não. E aí, meu marido trabalhava, começou a trabalhar de ajudante de caminhão, e ele saiu do trabalho, foi demitido.
E nesse período a gente passou muito, mas muita fome mesmo. A gente comprava um ovo, um pão, eu dividia assim no meio, metade do ovo para ele, metade do pão para ele, metade do pão para mim e do ovo também. E a gente passou muita fome, muita dificuldade. E foi quando ele teve a brilhante ideia de cortar cabelo, de abrir a barbearia, a própria barbearia. Assunto também para um outro vídeo. E desde lá eu comecei a pesquisar mais sobre a mente, sobre estudar a mente, sobre os poderes da mente. Foi nessa época que eu me deparei com os poderes da mente, sabe? Da mente humana, como a mente humana é tão poderosa. E foi aí lá que eu encontrei Ho'oponopono, Lei da Atração, tudo mais que eu já tinha lido, né, no livro O Segredo e também no Quem Pensa Enriquece. E foi quando eu baixei em PDFs os livros O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, e muitos outros livros de Gustavo Cerbasi e tudo mais. Pesquisava aprendi muita coisa com a Natália Arcuri sobre finanças, Rafael Seabra, autor do livro Quero Ficar Rico, Jorge Motiva, que é uma pessoa que também ensina sobre finanças com Deus, como enriquecer com Deus, Mayara Xavier, uma outra mulher que também ensina sobre finanças. Então, toda essa variedade de pessoas que me ajudaram a ir mudando a minha mente. E desde aí eu me apaixonei pelos poderes da mente, descobri que a mente era muito poderosa. E em 2016, eu fui buscar minha filha, que ela não morava comigo, ela morava com os avós dela paterno. Quando ela veio morar comigo, ela era bem tímida, acredito porque ela ficou muito tempo longe de mim, ela era bem tímida. Quando chegava uma visita em casa, ela chorava. Por que eu tô contando isso? É porque eu vou falar pra vocês por que eu me tornei terapeuta. E aí ela chorava, ela não falava com as pessoas para ela dar um abraço ou falar com alguém, até mesmo com os meus irmãos. Eu tinha que brigar com ela, dar um puxão de orelha, falar mais alto, mais grosso. E eu ficava bastante triste, porque as pessoas falavam todo tempo para mim que a minha filha tinha problema da mente, tem problema mental. Na escola, os professores chegaram a falar que minha filha tinha autismo, porque ela não conseguia realizar as tarefas de acordo com como eles pediam, que ela não conseguia se concentrar. E eu achava mesmo que a minha filha tinha algum problema. E foi aí que eu decidi fazer psicologia, porque como eu já gostava de estudar sobre a mente humana, eu decidi fazer psicologia, que eu conto no vídeo anterior, né? E por que eu não mais dei continuidade na psicologia? Porque eu fiz um mês de psicologia e eu descobri que eu não podia atender parente, eu não podia atender filho, nem esposo, nem mãe, eu não podia atender familiares. E isso me deixou muito triste, muito desanimada, e eu desisti de fazer a psicologia. E foi por isso que eu quis fazer psicologia, para ajudar a minha filha. Eu queria ajudar a minha filha porque eu sofria muito com as críticas que a minha filha sofria. Né? As pessoas falavam coisas para ela e aquilo me machucava, aquilo doía em mim. Porque tudo que falam para minha filha é como se doesse em mim, sabe? Machuca o meu coração. Como diz o ditado, né? Quem trata bem a minha filha é como se estivesse me tratando bem também. E o que aconteceu? Eu descobri que eu não podia ajudar a minha filha se eu me tornasse psicóloga. E foi quando eu desisti e fui para estética. Comecei a estudar estética, que eu também conto no vídeo anterior. E foi lá na estética que eu descobri que tudo que eu gostava de estudar, como eu já sabia sobre a meditação também, eu já estudava sobre meditação, eu já fazia meditação, mas eu não sabia que meditação tinha a ver com terapia. Eu não sabia que o nome de tudo isso que eu gostava era terapia. Então eu já estudava meditação, bioenergética, tudo isso que se trata de mente, musicoterapia, cristalterapia, sabe? Essa infinidade de terapia, constelação familiar, mas eu não sabia que o nome de todas essas técnicas dava-se o nome de terapia. Não sabia que elas faziam parte de terapia. E foi na estética que eu descobri que tudo isso que eu gostava de estudar se chamava terapia, eram terapias. E também, foi no vídeo anterior eu conto sobre isso, né, que
Eu fiquei muito dividida entre ser esteticista ou terapeuta, mas foi muito bom. E foi quando eu encontrei a terapia que eu trabalho hoje, que é a TRG, e com toda essa infinidade de conhecimento adquirido, de tempo de estudo, já contei para vocês também no vídeo anterior que eu estudava de manhã, de tarde, de madrugada, à noite. Sempre gostei de estudar sobre isso, constelação familiar, Ho'oponopono, meditação, PNL, EFT, essa infinidade de coisas, lei da atração, poder da mente, afirmações positivas, tudo isso eu gostava de estudar. Era como se eu fosse puxando de um link para o outro, de um link para o outro, e eu mergulhava nisso, eu tinha paixão, eu tenho paixão até hoje de estudar isso. Então, por que eu me tornei terapeuta? Para ajudar a minha filha, porque a minha filha sofria muito com as críticas, né? As pessoas não sabem, não é uma crítica em si, porque as pessoas até, elas querem ajudar de uma certa maneira. Mas doía na minha filha, ela chorava, ela ficava triste e doía em mim, sabe? E foi por isso que eu quis fazer psicologia para ajudar a minha filha. E aí foi quando eu descobri que eu não ia poder atender a minha filha, não ia poder ajudar a minha filha como psicóloga. Então foi quando Deus ele me abençoou, me mostrando a terapia. E como terapeuta, algumas terapias também não aconselham atender família, mas a terapia que eu trabalho, que é a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, ela não impede de você atender parente. Eu posso sim atender minha filha, eu já atendi a minha filha. Uma coisa muito linda quando eu comecei a atender a minha filha foi que ela falou, eu vou falar pra vocês, eu vou ler pra vocês, que tá aqui. Em uma das sessões ela falou assim, era como se eu estivesse na escuridão, como se eu não estivesse viva. E agora eu me sinto viva. Não é como se eu estivesse na luz, mas sim como se a luz estivesse dentro de mim, como se a luz nascesse de dentro de mim. Isso é muito lindo, e isso é muito gratificante, ouvir isso da minha filha. E hoje a minha filha é uma mocinha de 14 anos, completamente diferente do que ela era. E hoje eu sou grata por essa terapia que ajudou a minha filha e que me ajudou em primeiro lugar, e depois eu ajudei a minha filha e agora eu tô ajudando muitas outras pessoas. E foi por isso que eu me tornei terapeuta. Porque eu queria ser psicóloga, mas descobri que eu não podia atender minha filha. E com a terapia que permite com que eu pudesse atender a minha filha e ajudar a minha filha. E como eu sou grata a Deus, como eu sou grata a Jesus. Gente, eu falei um pouco agora, eu vou contar em mais outros vídeos para vocês, aos poucos, a minha história. Assunto para o próximo vídeo, eu vou contar como que a minha filha era e como que ela é agora. Como que ela age agora e como que ela agia, como que ela era, como ela se comportava antes e como ela se comporta agora, como que ela age agora. A minha filha, ela tá, sabe, esplêndida. Então, assunto para um outro vídeo. E é com muito amor, com muito carinho que eu encerro esse vídeo agora. E um abraço, um beijo de liberdade mental e emocional e até o próximo vídeo.